Olá, eu sou o Gabriel Davis, né? Boa tarde, bom dia, não sei que horário você está vendo isso, professor. Meu nome é Gabriel Davis, eu estou fazendo esse primeiro semestre de Ciência da Computação, e essa aqui é a minhas respostas da primeira lista de exercícios, né? Minhas soluções da primeira lista do senhor de Fundamentos de Programação, que é basicamente para a gente passar os nossos algoritmos que a gente tinha feito posteriormente para programas agora em C, né? Então vamos lá. Na primeira questão, só pede para que a gente leia duas variáveis, que seria a e b, do tipo int, né? E que eles recebam, a receba 10 e b receba 20. E posteriormente, com as atribuições entre variáveis, a gente troca os conteúdos deles, né? Invertendo basicamente eles. E aqui é a minha solução, dentro da função main, eu passo a variável a e a variável b do tipo int, ambas, onde a vai receber 10 e b vai receber 20. E posteriormente eu passo de a para 20 e b para 10, certo? E aqui eu imprimo o resultado, que vai ficar algo como isso aqui, certo? Opa, tem errado. Q1. E aqui tá aqui, a é 20 e b é 10, como a questão pediu, né? Então, indo para a próxima questão, que vai ser a questão 2. Na questão 2, ela pede que um imobiliário vende apenas terrenos retangulares. Faça um algoritmo para ler as dimensões de um terreno e depois exibir a área do terreno. Vamos lá. Aliás, explicar o código, perdão. Basicamente, eu defini três variáveis do tipo float, que seria comprimento, largura e área, que é o que eu preciso para calcular, fazer o cálculo da área, né, do retângulo. Aqui eu solicito a largura para o usuário através de printf, scanf. E aqui eu solicito comprimento através de também printf, scanf, né? Solicito ao usuário. E aqui eu faço cálculo da área, que seria a área igual a comprimento vezes largura. E aqui eu imprimo o resultado, né? Que vai ficar algo como isso aqui. Barra Q2. Nossa, vamos supor, só pra gente imaginar aqui, vamos supor que é 10. E aqui é 20. Então a gente tem que 200 metros quadrados, que seria 10 vezes 20. Isso está certo. Então vamos para a próxima questão, né? Show. A terceira questão pede para que a gente faça um algoritmo para calcular quantas ferraduras são necessárias para equipar todos os cavalos comprados por um aras. Então vamos lá. Daqui dentro da função main, eu defini um constante do tipo int, que seria ferradura por cavalos, que seria igual a 4. Aqui eu defini duas variáveis, tipo inteiro, né, que seriam cavalos comprados, e ferraduras necessárias, né? E aqui eu faço a solicitação ao usuário, através de print scanf, quantos cavalos foram comprados, né? A solicitação para o usuário de quantos cavalos foram comprados. E aqui eu faço cálculo de ferraduras necessárias para todos esses cavalos que foram comprados, né? E aqui eu imprimo na tela e o resultado vai ser algo como isso aqui. Aqui 3. Quantos cavalos foram comprados? Vamos supor que foram 10. Então, para os 10 cavalos serão necessárias 40 ferraduras. Show. Então, vamos para a próxima questão. Vamos lá. Nessa quarta questão, o que acontece? A padaria vende certa quantidade de pães franceses e quantidade de broas a cada dia. Cada pãozinho custa 50 centavos e a broa custa 1,50. Ao final do dia, o dono quer saber quanto arrecadou com a venda de pães e broas juntos e quanto deve guardar numa conta de poupança, 10% total arrecadado. E para fazer os cálculos para o dono, com base nesses fatos, faça um algoritmo para ler as quantidades de pães e de broas e depois calcular os dados solicitados. Vamos lá, né? Aqui dentro da função main, novamente, definir quatro variáveis do tipo float, né? Que é a quantidade de pães, quantidade de broas e total arrecadado e poupança, certo? E vou solicitar a leitura, né, do usuário, que ele me passe a quantidade de pães que foram comprados, né, e a quantidade de broas. E aqui eu vou fazer os cálculos. Seria total arrecadado é igual a quantidade de pães vezes 50 centavos, que seria o preço do pão, da unidade do pão, né? E aqui a quantidade de broas, que vezes 1,50, que será a quantidade, que seria o preço das broas, né? E aqui em poupança eu vou fazer um cálculozinho, que seria o total arrecadado vezes 0,10, que seria a porcentagem que ele teria, né? Então vamos lá. Seria a porcentagem que seria para a poupança, né? Seria 10%. Então vamos lá. Ponto barra Q3.
Perdão, Q4, né? É fazendo errado. Vamos supor que comprou 10 pães vendidos e 10 bros vendidos. Então teria uma quantidade vendida foi de R$ 20 e a conta poupança deverá ser de R$ 2, certo? Com base nos 10%. Indo agora para a próxima questão, que seria a questão 5, vamos lá. Escreva um algoritmo para ler a idade de uma pessoa e exibir quantos dias de vida ela possui. Considere sempre anos completos e que um ano possui 365 dias. Por exemplo, uma pessoa com 19 anos possui pouco mais de 6.935 dias, de vida. Veja um exemplo, enfim. Dentro da função main, eu defini uma variável idade do tipo int. E aqui eu solicito para que o usuário me passe a idade dela. E aqui eu faço o cálculo dos dias vividos, que seria dias vividos, que seria igual idade vezes 365, que seria referente aos dias dos anos, né? Então vamos lá. Vamos dar a questão 5. Ponto barra que é 5. Vamos dar a ideia mesmo do exemplo que a gente teve lá, né? Por exemplo, 19 anos. Teria cerca de 6.935 dias. Dá até outro exemplo aqui, que seria com a minha idade, eu tenho 20 anos. Eu tenho cerca de 7.300 dias, perdão. Seria o resultado, né? Só dar um clear aqui, para dar uma limpadinha nesse terminal, para não ficar muito poluído. E já indo para a próxima questão, né? Que seria a questão 6. Vamos lá. A questão 6 pede: um motorista deseja colocar no seu tanque X reais de gasolina. Escreva um algoritmo para ler o preço do litro da gasolina e o valor do pagamento e exibir quantos litros ele conseguiu colocar no tanque. Vamos lá. Aqui eu já começo dentro da função main declarando 3 variáveis do tipo float, que seria preço da gasolina, preço pago e litros de gasolina. Aqui eu vou solicitar que o usuário me passe o preço da gasolina, né, no momento que ele colocou. E aqui eu peço para que ele me passe quanto que ele pagou pela gasolina, né? Então aqui eu vou calcular também litros de gasolina, o litro de gasolina, né, que seria igual ao preço pago dividido pelo preço da gasolina. E agora vamos ver como é que tá essa questão. Ponto barra, questão 6. E vai ficar: qual o preço do litro de gasolina? Vamos supor que seja R$ 5. Qual o valor que eu paguei? Vamos supor que eu coloquei R$ 50 de gasolina. E a quantidade de gasolina posta foi de 10 litros, certo? Show, então vamos para a sétima, né? Aí, aqui na sétima, o que é que ele pede, né? Restaurante Aquilo, tá, né? Cobra 32. Restaurante Aquilo cobra R$ 32 por cada quilo de refeição. Escreva um algoritmo que lê o peso do prato montado pelo cliente em quilos e imprima um valor pago. Assuma que a balança já desconte o peso do prato. Então vamos lá. Então a gente já vai ter que desconsiderar o preço do prato, não tem nenhum problema. Então a gente vai começar aqui, ó, com duas variáveis do tipo float, que seria do peso do prato e o valor a pagar. E agora aqui eu peço para que o usuário me passe o peso do prato, né, a variável, o valor o valor em quilos de quanto pesou o prato dele. E aqui eu faço o cálculo, que seria o valor a pagar vezes peso do prato, valor a pagar é igual ao peso do prato vezes 32, certo? E aqui eu imprimo o cálculo. Então vamos lá. Questão 7. Vamos lá, vamos supor que eu coloquei vamos supor que eu sou um profissional desse ramo, né? E eu estou com muita fome hoje e vou comer 4 quilos de comida. Com isso eu paguei R$ 128. Então é basicamente isso, né? Indo para a próxima questão. Aqui vamos ver. Faça um algoritmo que permita entrar com um dia em um mês de uma data e informar quantos dias se passaram desde o início do ano. Esqueça a questão dos anos bissextos e considere sempre que um mês possui 30 dias, certo? Então vamos lá. Aqui dentro da função main, eu defini 3 variáveis, né? Dia, mês, dias passados, do tipo int. Eu solicito para que o usuário me passe o dia, né? Qual é o dia do mês e qual mês, né? Então a gente vai fazer o cálculo aqui. Seria dias passados, que é igual a mês menos 1, vezes 30. Esse menos 1 é por causa do não ser 31. Enfim, 30 mais dia, certo?
Na verdade, esse menos um é porque o dia não... Enfim, porque esses são os dias que foram passados. Enfim, vamos lá. Fazer essa questão. Que seria essa, certo? Questão 8. Qual dia? Vamos supor que a gente está no dia 20... Dia 20 de julho. Que é do mês 7, né? Então a gente passou 200 dias de lá pra cá, certo? E é basicamente isso. Vamos para a próxima questão. Questão 9. Só um minutinho, eu tive um probleminha aqui. Opa, voltei, perdão, tive alguns problemas técnicos aqui agora. Mas enfim, indo para a próxima questão, que será a questão 9. A questão 9 pede: uma fábrica de camisetas produz os tamanhos pequenos, médio e grande, cada uma sendo vendida respectivamente por 10, 12 e 15 reais. Construa um algoritmo que o usuário forneça a quantidade de camisetas pequenas, médias e grandes, referente a uma venda, e a máquina informe quanto será o valor arrecadado. Então vamos lá. Dentro da função main, declarei as variáveis quantidade de camisa P, quantidade de camisa M, quantidade de camisa G e valor arrecadado todos do tipo float. Aqui eu dou um printf, um scanf para receber a quantidade de camisas P, novamente para a quantidade de camisas M e novamente para a quantidade de camisas G. E aqui eu faço o cálculo, seria o valor arrecadado é igual a quantidade de camisas P vezes 10 mais quantidade de camisas M vezes 12, que seriam esses 10, 12, 15 são os valores, certo? Mais quantidade de camisa G, que é vezes 15, que seria o valor da camisa G, certo? E depois eu imprimo a solução disso. Então vamos lá. Ponto barra que 9, né? A gente tá. Vamos ver como é que ela está. Vamos supor que eu comprei 10 de cada. E o valor arrecadado na venda foi de 370 reais. Show de bola. Então vamos para a próxima. Questão 10. Eu tenho aqui que basicamente, que é que ela me impede, né? Construa um algoritmo para calcular a distância entre dois pontos do plano cartesiano. Cada ponto é um par ordenado, x, y, né? Então vamos lá. Basicamente é a distância euclidiana que a gente quer calcular aqui, né? Então dentro da função main, eu vou definir variáveis do tipo double, que seria x1, y1, x2, y2, e d, que seria a distância, né? Resultado do cálculo da distância. Aqui eu vou pedir o x1, x2, y1, perdão, x1, y1, x2 e y2. Perdão. E aqui eu vou calcular. Desse cálculo eu usei um método da biblioteca de matemática, né, do C, para poder fazer esse cálculo, que seria a raiz, né? Então vamos lá. X2 menos x1 vezes x2 menos x1, novamente, né, multiplicado, mais y2 menos y1 vezes y2 menos y1. Então vamos lá, ver como é que vai ficar. Questão 10. Eu já peguei aqui uma possibilidade que seria x1 e y1 sendo ambos menos 1 e y sendo respectivamente 4,20, seria ambos sendo 2 e o resultado deve dar 4,24. Vamos ver se é isso mesmo que tem que dar. Menos 1 e isso aqui seria 2 e 2, 4,24, que é a distância entre os dois pontos. Show de bola. Então vamos para a próxima, né? Vamos dar só um clear aqui. Opa, digitei errado. Não é a mais. Então vamos para a próxima questão. Só fechar esses arquivos, não estou precisando mais. Vamos para a 11, certo? Bem, a 11 pede: uma fábrica controla o tempo de trabalho sem acidentes pela quantidade de dias. Vamos fazer um algoritmo para converter esse tempo em anos, meses e dias. Assuma que cada mês possui sempre 30 dias. Então vamos lá. Aqui dentro eu declarei as seguintes variáveis. Três variáveis que são dias, meses e anos, do tipo inteiro, né? Aqui eu peço quantidade de dias para poder fazer esse cálculo. Os meses vão ser igual a dias dividido por 30 e anos vão ser igual a dias dividido por 360. Porque como a gente não tem 31 dias em todos os meses, a gente só tem 360 dias no ano, certo? Vamos supor que a gente tenha só 360 dias, né? Aliás, a gente tenha só 30 dias. Então vamos lá. Vamos ver aqui como é que vai ficar isso.
ponto barra aqui. A questão 11. Vamos supor que a gente está sei lá, 100 dias sem acidentes. 100 dias, estamos a 100 dias sem acidentes, que é igual a 3 meses sem acidentes e 0 anos, porque a gente só está 3 meses sem acidentes. É basicamente isso. Então vamos lá para outra questão, que seria a questão de número 12. Bom, a questão de número 12 pede: faça o algoritmo para ler o salário de um funcionário e aumentá-lo em 15%. Após o aumento, desconte 8% de impostos. Imprima o salário inicial, o salário com aumento e o salário final. Então vamos lá. Definir as 3 variáveis aqui: salário, salário aumentado e salário descontado, do tipo float. Aqui eu leio o salário, né, do funcionário. E aqui eu faço o cálculo. O salário aumentado, que é igual a salário vezes 1,5, que seria o aumento, né? E aqui eu faço salário descontado, que é igual ao salário aumentado vezes 0,8, que é o desconto, né? Então vamos lá para ver quanto é que tá ficando, como é que ficou essa questão. Perdão, é questão 12. Vamos supor que o meu salário é de R$1.000 e agora o meu salário é de 1.500 com os 15%, e após os impostos de 8% vão ficar por 1.200, certo? Então é basicamente isso essa 12ª questão. Vamos lá para a 13ª. A 13ª diz, ele pede para que a gente dê um número inteiro, a soma até 3 dígitos, né? E imprima a saída da seguinte forma: centena igual a x, tananã, dezena igual a tananã, e unidade igual a tananã. Então vamos lá. Dentro da função main, eu declarei as 3 variáveis, né, que seria o número, x, y e z. E eu vou solicitar esse número ao usuário, né, e ele vai me passar. Então aqui a gente tem x, aqui eu faço cálculo, né? E aqui eu tenho x, que é igual ao número dividido por 100, que é para mim conseguir a centena. Y, que vai ser número pelo módulo de 100 dividido por 10, que é para mim conseguir a dezena. E z, que vai ser o número dividido, aliás, o módulo do número por 100, né, o módulo do número por 100, e o módulo desse resultado aqui por 10. E a gente vai ter exatamente isso aqui quando a gente fizer isso, tá? Questão 13. Vamos supor que eu digitei o número 1, 2, 3. São números de 3 dígitos. Então temos que a centenas é o 1, a dezenas é o 2 e a unidade é o 3. Show de bola. Então vamos para a próxima questão. Questão 14. Bem, a 14ª questão pede: calcule a área de uma pizza que possui um raio R e que π seria a constante 3.4, né? 3,4 como constante. Então vamos lá. Dentro da função main, eu declaro as variáveis, né? Float, o raio, né? Do tipo float raio e do tipo float área, e aqui a constante do tipo float, que seria π igual a 3,4, né? No caso 3.4. Aqui eu vou pedir para que o usuário me passe o raio para que eu possa fazer o cálculo, né? Então aqui eu tenho que a área é igual a π vezes raio, que vai ser basicamente isso aqui. Q14. Qual é o raio da pizza? Vamos supor que seja 10. E vai dar 314 metros quadrados, né? O raio. O raio vai ser igual a 314, certo? Então, vamos para a próxima questão. Na 15ª, ele pede para que a gente escreva um algoritmo para ler um número total de eleitores de um município, o número total de votos brancos, nulos e válidos, calcular e escrever o percentual que cada um representante em relação ao total de eleitores. Aqui dentro da função main, eu declaro as variáveis do tipo float, que seria o total de eleitores, nulos, brancos e válidos. Aqui eu vou pedir ao usuário que ele me passe o número de válidos, o número de brancos, o número de válidos, o número de nulos, o número de brancos, o número de válidos, perdão, e o total de eleitores. E aqui eu vou fazer os cálculos da porcentagem, né? No caso aqui eu tenho que a porcentagem de nulos é igual a nulos dividido pelo total de eleitores, e tudo isso aqui vezes 100.
E a porcentagem de brancos seria brancos dividido por total de eleitores, vezes 100 também. E a mesma coisa para a porcentagem de válidos, que seria válidos dividido por eleitores, vezes 100. Então vamos lá. Essa questão vai ficar da seguinte forma. Questão 15. Opa, só um minutinho. Ah, só botei 15, perdão. Questão 15. Show. Vamos supor que a gente teve 20 votos nulos. A gente teve 10 em branco. E desses 10 a gente teve o que? 70 válidos. Total de 100 eleitores. Então a gente tem aqui o percentual de votos nulos foi de 20%, o de votos em branco foi de 10% e o percentual de votos válidos foi de 70%. E é basicamente isso essa questão. Vamos para a 16ª. E na 16ª ele diz pra gente, né? A lanchonete Tananã vende apenas um tipo de sanduíche, cujo recheio inclui 2 fatias de queijo, uma fatia de presunto e uma rodela de hambúrguer. Sabendo que cada fatia de queijo ou presunto pesa 50 gramas e que a rodela de hambúrguer pesa 100 gramas, faça um algoritmo que o dono forneça a quantidade de sanduíches a fazer e a máquina informe a quantidade em quilos de queijo, presunto e carne necessárias para comprar. Então vamos lá, né? O que foi que eu fiz aqui? Eu defini uma variável do tipo int, que seria a quantidade de sanduíches, e aqui embaixo eu defino 3 constantes do tipo inteiro, né? Seria o peso do queijo, que é igual a 50, o peso do presunto, que é igual a 50, e o peso da carne, que seria igual a 100. Aqui eu solicito para que ele me dê a quantidade de sanduíches, né? O usuário me passa essa quantidade de sanduíches, e aqui eu vou fazer os cálculos. Aqui o total de queijo que eu vou precisar, né? Seria a quantidade de sanduíches vezes 2, vezes o peso do queijo. Total, que seria a quantidade, né, de queijos do queijo dentro de um sanduíche. Outra variável aqui do tipo inteiro, que seria o total do presunto, que é igual a quantidade de sanduíches vezes o peso do presunto. E outra que é o total de carne, quantidade de sanduíches vezes o peso da carne, certo? E aqui eu só faço a transformação para que ele fique em quilos, certo? Que seria o total de queijo em quilo, total do presunto em quilo, total da carne em quilo, certo? Vamos ver como é que fica essa questão. Da ponto barra 16. Vamos supor que eu queira fazer 10 sanduíches, vai. Então para fazer 10 sanduíches eu vou precisar de 1 kg de queijo, 50 gramas de presunto, 500 gramas de presunto, perdão, e 1 kg de carne, certo? É isso que eu vou precisar para fazer 10 sanduíches. Basicamente é isso. Só um minutinho. Voltando aqui, né? Problemas técnicos, perdão. Agora a questão 17, certo? Vamos lá. A 17 diz: alguns países medem a temperatura em graus Celsius e outros em graus Fahrenheit. Faça um algoritmo para ler uma temperatura Celsius e imprimi-la em Fahrenheit. Precise... Beleza. Vamos lá. Aqui dentro da função main eu defini duas variáveis, né? Celsius do tipo float e Fahrenheit do tipo float também. Aqui eu solicito que ele me passe o graus em temperatura Celsius, né? Graus Celsius que ele deseja calcular. E aqui eu faço o cálculo da conversão para Fahrenheit, que seria Celsius vezes 1,8 mais 32. Isso aqui tudo mais 32, né? E isso vai dar o seguinte contagem. Vamos lá. Questão 17. Vamos supor que a gente está cerca de, será, 32 graus Celsius, né? Uma boa temperatura, vamos supor. Então a gente teria 89, cerca de 89 Fahrenheit. 89,60 Fahrenheit. Essa seria a temperatura em Fahrenheit, certo? Voltando aqui, vamos para a próxima questão, né? Questão 18 agora. A 18 diz: a empresa Tananã paga R$10 por hora normal trabalhada e 15 por hora extra. Faça um algoritmo para calcular e imprimir o salário bruto e o salário líquido de um determinado funcionário. Considere que o salário líquido é igual ao salário bruto, descontando-se 10% de imposto. Então vamos lá. Aqui eu declarei algumas variáveis do tipo float, que seriam horas normais, horas extras, salário bruto e salário líquido. Aqui eu peço para que o usuário me passe, né, entre com os valores
horas normais e horas extras, né, as duas variáveis. E aqui eu uso para o cálculo, né, que seria salário bruto, que é horas normais vezes 10, mais hora extras vezes 15, que seria a multiplicação, né, horas normais vezes 10, que é o valor da hora, e hora extra 15, que é o valor da hora. E o salário líquido seria o salário bruto, que é esse cálculozinho que a gente fez aqui anteriormente, menos o salário bruto com o desconto, né, que ele já tem. Então a gente faz aqui essa subtraçãozinha. E aqui a gente vai ver como é que vai ficar. Vamos botar aqui aqui estamos 18. Vamos ver como é que ela está. Vamos supor que eu trabalhei 10 horas normais e 10 horas extras. Então, o meu salário bruto foi de R$ 250 e com o desconto, né? A questão dos impostos, ficou por R$ 225. Então, essa é a 18ª questão. Agora, indo para 19. A 19 diz o seguinte: a Granja Tananã possui um controle automatizado de cada frango da sua produção. No pé direito do frango há um anel com o chip de identificação. No pé esquerdo são dois anéis para indicar o tipo de alimento que ele deve consumir. Sabendo que um anel com chip custa R$ 4 e um anel de alimento custa R$ 3,50. Faça um algoritmo para calcular o gasto total de granja para marcar todos os seus frangos. Então vamos lá, né? Aqui eu defini como o anel de chip, né, o valor. E aqui eu também defini ambos como float, anel da comida, o anel de comida. E aqui eu passo outra variável que seria custo dos anéis, que ele vai ser calculado com base nos anéis mais o anel de comida. Aliás, anel de chip mais anel de comida vezes 2, que já que um frango ele possui dois anéis de comida e um anel com chip, né? Eu passo a quantidade de frangos aqui que eu vou receber, né? E o custo por frango, né? Que seria o valor que a gente vai ter para ter por todos esses, né? Então vamos lá, aqui eu peço para que o usuário me passe a quantidade de frangos que vão ter. E aqui eu faço o cálculo. O custo do frango é igual ao custo dos anéis vezes o frango, vezes frangos, né? Quantidade de frangos. Vamos ver aqui como é que vai ficar isso. Que 19, questão 19. Quantos frangos tem a granja? Vamos supor que tenha 10. O custo para marcar todos os frangos será de R$ 110, que seria o valor total dos anéis, certo? Então vamos para a próxima, que já seria a questão 20. Vamos lá. Na questão 20 nós temos: uma confecção produz X blusas de lã e para isto gasta certa quantidade de novelos. Faça um algoritmo para calcular quantos novelos de lã ela gasta por blusa. Então vamos lá. Dentro da função main eu declaro as seguintes variáveis: inteiro, que seria novelo total, e as camisas totais, e do tipo float, novelo por camisa, certo? Então vamos lá. Aí que eu peço para que ele me passe a quantidade de camisas feitas e a quantidade de lã utilizada para fazer as camisas, e aqui eu faço o cálculozinho, que seria de novelo por camisa, que vai ser igual ao novelo total dividido pelas camisas feitas. E aqui eu vou imprimir, e aqui a gente vai ver como é que vai ficar essa questãozinha agora. Que vai ser a quantidade de camisas que foram feitas, vamos colocar que são 10. Para fazer gastamos, sei lá, 5. Então a gente teve um custo, aliás, uma quantidade de novelo por camisa de meio novelo de lã por camisa. Basicamente é só isso mesmo. Aqui na 21 já temos: a fábrica de refrigerante vende seu produto em 3 formatos: lata de 350 ml, garrafa de 600 ml e garrafa de 2 litros. Se um comerciante compra uma determinada quantidade de cada formato, faça um algoritmo para calcular quantos litros de refrigerante ele comprou. Então vamos lá. Aqui eu faço da quantidade de latas, que seria igual a 350 ml, quantidade de garrafas pequenas, que seria igual a 600, quantidade de garrafas grandes seria igual a 2, certo? Aqui a gente recebe a quantidade de latas, quantidade de garrafas pequenas, quantidade de garrafas grandes. Aqui eu faço um cálculo com a quantidade de latas, certo? Eu multiplico ela por 365, certo? Por quê? Porque com isso eu vou transformar ela em quilogramas, certo?
E é basicamente isso. Em quilogramas não, pera, em litros. Então vamos ver como é que vai ficar. Que seria questão 21. Vamos lá. Aliás, agora que eu percebi, teve só um errozinho, vou consertar aqui, só um minutinho. Já consertei o errozinho que estava aqui, eu tinha já instanciado alguns números aqui, né? Mas não precisa instanciar aqui porque eu já instanciei aqui, né? Perdão. Acontece nas melhores famílias de Londres. Então vamos lá, né? Ver como é que fica esse algoritmozinho. Vamos aqui. Questão 21, né? Vamos lá. Vamos supor que eu comprei 10 de cada, né? O comerciante vai comprar 10 de cada para loja. E com isso ele vai comprar ao total cerca de 29 litros e meio de refrigerante, certo? Show, então vamos para a próxima questão. Nessa 22 ele fala, né? Pedrinho tem um cofrinho com muitas moedas e deseja saber quantos reais conseguiu poupar. Faça um algoritmo para ler a quantidade de cada tipo de moeda e imprimir o valor total economizado em reais. Considere que existem moedas de 5, 10, 20 e 50 centavos e ainda moedas de R$1. Não havendo moedas de um tipo, a quantidade respectiva é zero. Então vamos lá. Dentro da função main, eu defini as variáveis do tipo int, né? Que são moedas de 5 centavos, moedas de 10, moedas de 25, moedas de 50 e moedas de 1. E eu vou pedir que o usuário entre com a quantidade de cada moeda, né? Moedas de 5, 10, 25, 51. E aqui eu faço o cálculo, né? Vamos aqui. No caso seria o total de reais igual a moedas de 5 centavos vezes 0,5, 0,05. A moeda de 10 seria 0,1. A moeda de 25, que seria isso vezes a soma. Isso aqui é toda a soma, certo? A moeda de 25 vezes 0,25. Moeda de 50 vezes 0,5. E moeda de 1 vezes 1. Né? E isso tudo somado, né? Então vamos ver aqui quanto é que a gente vai ter no final, né? Que seria o valor total economizado. Perdão, questão aberta aqui. Vamos lá. Questão 22. Quantas moedas de 5 centavos? Vamos colocar duas. Vou colocar duas de cada. Com isso a gente vai economizar R$3,80, certo? Show. Então, próxima questão. Questão número 23. Um tonel de refresco é feito com 8 partes de água mineral e 2 partes de suco de maracujá. Faça um algoritmo para calcular quantos litros de água e suco são necessários para fazer X litros de refresco informados pelo usuário, certo? Então vamos lá. Dentro da função main, declara as seguintes variáveis tipo float: refresco, água e suco. O usuário vai me passar, né, a variável do tipo refresco e com base nisso eu vou fazer o seguinte cálculo. Água, que eu vou precisar por litro, né? Seria refresco vezes 8 dividido por 10. E suco seria igual a refresco vezes 2 dividido por 10. Com isso nós vamos ter. Deixa eu dar um clear, está muito poluído. Questão 23. Vamos ver a quantidade de refrescos em litros, que seria 10. Então, para fazer 10 litros de refresco, eu tive que utilizar 8 litros de água e 2 litros de suco de maracujá, certo? Próxima questão. A 24ª questão diz: faça um algoritmo que receba duas notas. Calcule e mostre a média ponderada dessas notas, considerando peso 2 para a primeira nota e peso 3 para a segunda nota. Então vamos lá, né? É basicamente o cálculo das notas do IF, né? Então vamos lá. Aqui dentro da função main, a gente tem, eu defini, né, 3 variáveis do tipo float. Seria nota 1, nota 2 e média ponderada. Nesse aqui, eu peço para que o usuário entre para mim com a nota 1 e com a nota 2, né, porque ele me passa. E calcula aqui a média ponderada, que seria igual a primeira nota vezes 2, mais a segunda nota vezes 3, tudo isso dividido por 5. Com isso a gente vai ter que, vamos lá, a questão 24. Vamos supor que a primeira nota seja 8 e a segunda nota seja 6.
Com isso a gente tem que a média do aluno vai ser 6,8, certo? Basicamente isso. Então, indo para a próxima questão, seria a 25. Isso mesmo. Vamos lá. Só um momentinho, é 25 mesmo? É 25. Isso. Vamos lá. Aqui. A 25 diz: um funcionário recebe um salário fixo mais 4% de comissão sobre as vendas. Faça um algoritmo que receba o salário fixo de um funcionário e o valor de suas vendas. Calcule e mostre a comissão e o salário final do funcionário. Vamos lá, né? Aqui dentro da função main, eu defini 3 variáveis do tipo float, que seria venda, salário e salário final. Aqui eu peço para que o usuário entre para mim, me mande, né, a variável do tipo salário, a variável salário, perdão, a variável salário. E aqui que ele também mande a variável respectiva à venda, né, quanto que ele vendeu. Aí aqui eu faço esse cálculozinho, que seria o salário final igual ao salário, mais venda vezes 0,4, que seria os 4%. Né? Então vamos lá. Isso aqui vai ficar exatamente assim. O meu salário será, sei lá, de 100 reais, vendi 10%, 10 reais, e com isso eu fico com 104%, certo? Basicamente isso. Vamos lá. 26 agora. Essa 26 aqui, ela fala pra gente, né? Ela pede: faça um algoritmo que receba o peso de uma pessoa em quilos, calcule e mostre. Calcule e mostre esse peso em gramas. O novo peso se a pessoa engordar 15% sobre o peso digitado. O novo peso se a pessoa emagrecer 20% sobre o peso digitado. Então vamos lá. Definir 3 variáveis, que seria o peso, engordar e emagrecer. Peço para que ele me dê o peso dele, né? Me passe o peso dele. E eu faço aqui o cálculo. Se ele engordar, que seria igual. Para ele engordar, né? Seria os 15%. Seria o peso mais peso vezes 0,15. E emagrecer seria o peso menos peso vezes 0,2. Seria os 20%. Né? Então vamos ver como é que vai ficar. Só limpar o terminal. 26. Meu peso, vou chutar aqui algum número aleatório. 60, sei lá. Se eu engordar 15%, ficarei com 69 kg. E se eu emagrecer 20%, ficarei com 48 kg. Show! Agora vamos para a 27ª questão. E a 27ª diz: faça um algoritmo que calcule e mostre a área de um trapézio, sabendo que a área do trapézio seria igual a base maior mais a base menor vezes a altura, certo? Tudo isso dividido por 2. Então vamos lá. Aqui a gente vai ter a altura, a base menor, a base maior e a área, todos do tipo float. Eu vou pedir para que ele me passe, o usuário, a altura, a base menor e a base maior. E para a gente calcular, a gente vai fazer a área, vamos fazer aquele cálculo aqui mesmo, né? Que seria a área, que é igual a base menor mais base maior, ambos essa soma vezes a altura, e toda essa multiplicação dividido por 2, né? E aqui a gente vai pintar. Vamos lá, mostrar como é que fica. Qual a medida da altura? Vamos supor que ele que seja 8 de altura. Da base menor seja, vamos supor, 2. E aqui 4. Então, a área do trapézio é de 24. Show. Próxima questão. Nessa 28ª questão, temos aqui: faça um algoritmo que calcule e mostre a área de um quadrado. Sabe-se que A igual a lado vezes lado. Então, a gente vai fazer esse cálculozinho aqui. Dentro da função main, eu passo duas variáveis do tipo float, que seria lado e área. Aqui, eu leio a área, né, que o usuário vai me passar. E aqui eu faço a multiplicaçãozinha da área vezes lado quadrado, basicamente, né? Seria lado vezes lado. E vamos lá. Questão 28. Que vamos supor que seja 4. Então, 4 vezes 4 é 16, que é 4 ao quadrado, basicamente, e é isso. 29ª questão. É basicamente a mesma coisa da 28ª, só que agora para a gente calcular a área de um losango. Que a área do losango é basicamente, eu já vou dizer aqui,
Dentro da função main eu declarei 3 variáveis, diagonal menor, diagonal maior, área, todos do tipo float. O usuário vai me passar a diagonal maior e a diagonal menor. E a área vai ser calculada pelo seguinte conta, né? Seguinte cálculo. Área é igual a diagonal maior vezes a diagonal menor. E essa multiplicação dividida por 2. E a gente vai mostrar como é que vai ficar mais ou menos. Aqui, 29. Vamos supor que o diagonal menor seja 8 e a menor seja 4. Então temos que é 16, certo? Show. Então, próxima questão. Questão 29 também perdão, 30, questão 30. É a 30 mesmo? É a 30, perdão. São muitas questões, né? Mas, indo pra 30 agora. Vamos lá. A 30 pede: faça um algoritmo que receba o valor do salário mínimo, o valor do salário de um funcionário. Calcule e mostre a quantidade de salários mínimos que ganha esse funcionário. Então, vamos lá. Dentro da função main eu declarei 3 variáveis do tipo float, que é o salário mínimo, o salário do funcionário, quantidade mínima do funcionário, né? E aqui eu tenho, ele me passa, né, o usuário vai me passar o salário mínimo e o salário do funcionário. Com isso eu vou calcular a quantidade de salários mínimos do funcionário, né? Que vai ser a quantidade de salários mínimos do funcionário, vai ser igual ao salário do funcionário dividido pelo salário mínimo. E com isso a gente vai ter o seguinte resultado. Perdão, 30. Vamos supor que eu tenho o salário mínimo seja de 100 e eu ganho R$1.000. Com isso eu recebo 10 salários mínimos, certo? Basicamente isso. Agora na 31ª temos que ela pede: faça um algoritmo que receba o ano de nascimento de uma pessoa e um ano atual. Calcule e mostre a idade dessa pessoa em anos, a idade dessa pessoa em meses, a idade dessa pessoa em dias e a idade dessa pessoa em semanas. Vamos lá calcular isso, né? Basicamente, o que a gente vai fazer? Aqui dentro da função main, a gente vai declarar algumas variáveis, que são elas: o ano atual, ano de nascimento, idade em ano, idade em mês, idade em dia e idade em semana. Todas do tipo inteiro. O que é que eu vou fazer agora? O usuário vai me passar, ele vai receber como entrada, né, o ano atual e o ano de nascimento. Com base nesses duas variáveis, eu vou achar aqui, né, eu vou calcular a idade em ano, que é igual ao ano atual menos o ano de nascimento, idade em mês, que é igual a idade em ano vezes 12, idade em dia, que é igual a idade em ano vezes 365, idade em semana, que é igual a idade de ano vezes 52. E a gente vai ter o seguinte resultado. Vamos supor que a gente está indo. Eu vou fazer com base em mim mesmo, né? Está no ano de 2024. O meu ano de nascimento é 2004. Com isso eu tenho 20 anos, minha idade em anos, né, é 20 anos, minha idade em meses é 240, minha idade em dias é 7.300 e minha idade em semanas é 1.040. Então é basicamente isso, a 31ª. Agora aqui na 32ª temos, ela pede, né? Seu João recebeu o seu salário e precisa pagar 2 contas que estão atrasadas. Como as contas estão atrasadas, João terá de pagar multa de 2% sobre cada conta. Vamos fazer um algoritmo que calcule e mostre quanto restará ao salário do João. Então vamos lá, né? Dentro da função main, eu declaro 2 variáveis do tipo float, que seria a conta 1 e a conta 2. Ele vai me passar o valor da primeira conta e o valor da segunda conta. E com base nisso eu vou calcular quanto ele vai pagar levando em consideração a multa, né? Seria de 2%. Então aqui seria conta 1 igual a conta 1 mais a conta 1 vezes 0,02, que seria a porcentagem, e a conta 2 também com o mesmo cálculo. E isso vai dar que a questão 32. Vamos supor que o valor da conta seja de R$100 e o valor da segunda conta seja de R$1.000. Então a primeira conta será de R$102 e a segunda conta será de R$1.020, perdão. Será de R$1.020. Show. Então
33ª questão agora já. Bem, essa aqui, ela pede: faça um algoritmo que receba um número de horas trabalhadas, o valor do salário mínimo e o número de horas extras trabalhadas. Calcule e mostre o salário a receber seguindo as regras a seguir. A hora trabalhada vale porcentagem do salário mínimo. Nesse caso, o senhor não passou a porcentagem lá no enunciado da questão, né? E acabei definindo mesmo aqui um aleatório mesmo, nesse caso aqui. Mas enfim. Ele também pede para que a gente mostre a hora extra, também pede para a gente levar em consideração que a hora extra vale 1,4% do salário mínimo. O salário bruto equivale ao número de horas trabalhadas multiplicado pelo valor da hora extra trabalhadas, tá? Valor das horas trabalhadas. A quantia a receber pelas horas extras equivale ao número de horas extras trabalhadas multiplicado pelo valor da hora extra. E o salário a receber equivale ao salário bruto, mais a quantia a receber pelas horas extras. Show. Dentro dentro desse arquivo, desse programa, que foi que eu defini, né? Dentro aqui da função main, eu defini que algumas variáveis do tipo double, né? Que seria o salário mínimo, horas trabalhadas, horas extras, valor hora trabalhada, valor hora extra, salário bruto, valor extras e salários a receber. Basicamente, o usuário vai entrar com o salário mínimo, as horas trabalhadas e horas extras trabalhadas, claro. E eu vou calcular com base nisso. Valor da hora trabalhada, que seria o salário mínimo dividido por 8. Valor da hora extra, que seria o salário mínimo vezes 1,4 dividido por 8. Salário bruto, que é igual às horas trabalhadas vezes valor hora trabalhada. Valor extras, igual a horas extras vezes valor hora extra. E salário a receber, que é igual ao salário bruto mais valor extras, certo? Então vamos lá calcular isso, né? Vamos ver qual foi o resultado disso. Temos aqui ponto barra, questão 33. Informa o valor do salário mínimo, salário mínimo em reais, vamos supor que seja 1.000. Trabalhei 10 horas desse mês. Informa o número de horas extras trabalhadas, trabalhei 10 horas extras também. Então, meu salário bruto vai ser de 1.250. O valor das horas extras vai ser de 1.750. E o salário a receber vai ser de 3.000 reais. Basicamente é isso. Vai ser 33. Agora eu vou indo para 34. A 34 ela pede: faça um algoritmo que receba a quantidade de dinheiro em reais que uma pessoa que vai viajar possui. Essa pessoa vai passar por vários países e precisa converter seu dinheiro em dólares, marco alemão e libras esterlina. Sabe-se que essa cotação do dólar é de 5,65, do marco alemão é de 3,67 e da libra esterlina é de 7,48. O algoritmo deve fazer as conversões e mostrá-las. Então vamos lá, né? Aqui a gente tem declarar as variáveis e declarar as seguintes variáveis do tipo constante, né? Eu declarar as seguintes variáveis do tipo float, que são reais para dólar, reais para marco e reais para libras, e as constantes que seriam tipo float, dólares, que seria igual a 5,65, marcos 3,67 e libras 7,48. E eu peço para que ele entre com a questão do valor em reais, né? E eu vou calcular esses reais para dólar, que seria, no caso, reais para dólar, que seria reais dividido por dólar, reais para marcos, reais dividido por marcos, reais para libras, reais dividido por libras. Então vamos lá ver como é que fica. Questão 34. Vamos supor que eu estou levando 1.000 reais. E então a quantidade que eu terei de dólares é de 176,99. De marcos alemães é de 305,81. E a de libras esterlinas é de 133,69. É basicamente isso a 34. Agora, partindo para 35, ele pede, né? Escreva um algoritmo que converta um intervalo de tempo dado em minutos em horas, minutos e segundos. Por exemplo, se o tempo dado for 145,87 minutos, o algoritmo deve fornecer 2 horas e 25 minutos, 52,2 segundos. Então vamos lá.
Dentro da função main, eu declarei o float, algumas variáveis do tipo float, seria segundos, minutos, horas, e tempo minutos. O usuário vai me fornecer aqui tempo minutos, através do print scanf, né? Novamente lembrando. Ele vai me fornecer tempo minutos, tempo em minutos, né? E eu vou passar para ele de volta. E eu vou fazer os cálculos, na verdade, né? Que é das horas, que seria tempo minutos dividido por 60 minutos por tempo minutos e o módulo dele por 60, né? Que é esse sinalzinho aqui, vai ser um módulo por 60. E segundos, que é o tempo minuto menos as horas vezes 60 menos minutos, tudo isso vezes 60. Basicamente isso. E vamos ver como é que vai rodar ele. Aqui. Digite o intervalo de tempo em minutos. Então vamos até usar o exemplo da questão, né, que ele passa pra gente. Seria 145.87. 145.87. E ele nos retorna, né? 2 horas, 25 minutos e 52 segundos. Show! E agora indo para a terceira questão. Para a última questão, na 36ª, ele pede, né? Para viajar de avião, o perímetro da bagagem de mão não deve ultrapassar 45 polegadas. Uma polegada equivale a 2,54 centímetros. Solicite as informações de altura, largura e comprimento da bagagem do usuário em centímetros. E retorne o perímetro equivalente em centímetros e em polegadas. Utilize um constante para o valor de 1 polegada em centímetros. Então vamos lá. Eu declarei algumas variáveis do tipo float, que seria altura em centímetros, largura em centímetros, comprimento em centímetros, perímetro em centímetros, perímetro em polegadas. O usuário vai me passar a altura em centímetros, que ele vai digitar para mim. Ele vai me passar também a largura em centímetros e o comprimento em centímetros. Com isso eu vou fazer o cálculo. Perímetro em centímetros, que é igual a 2 vezes a altura mais a largura mais o comprimento. E o perímetro em polegadas, que seria o perímetro em centímetros dividido por 2,54. E o resultado vai ser exatamente esse aqui. Questão 36. Vamos digitar aqui a altura da bagagem, que vai ser 4. A largura vai ser, sei lá, 2. E o comprimento da bagagem vai ser 4 também. Então a gente tem com isso que o perímetro da bagagem em centímetros é de 20 centímetros. E o perímetro da bagagem em polegadas é 7,87 polegadas. Bom, e essas foram as minhas soluções, né? Dessa lista do senhor, dessa primeira lista. Que é isso. Muito obrigado aí, professor. E até mais, né? Obrigado.